Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse delicioso donuts, saboroso, molhadinho, com essa cobertura cremosa, super macio, meu Deus do céu. Sem contar que é o tão famoso o donut dos Simpsons, porém só não tinha a corzinha dos Simpsons. Mas é o verdadeiro, é o original. E também que a gente vê, né, sempre nos filmes lá, né, o pessoal, aqueles policiais de Nova York lá comendo, né, tipo as rosquinhas, né, popularmente na nossa tradução aqui. Porém, essa versão aqui é sensacional, muito fácil de fazer, demora um pouquinho de tempo para ficar pronta, mas compensa demais. E sem contar que rende muito, né? Então, bora fazer essa delícia. Para começar a fazer esse donut tão delicioso, eu vou agora pegar aqui o nosso ovo, vou colocar o leite. Se no dia que você for fazer tiver um pouco friozinho, não tem problema. Coloca o leite e a manteiga no micro-ondas para tirar o gelo. Fazer o quê? O leite ficar naquele ponto de mamadeira de criança e a manteiga pode ficar assim mais líquida, porque isso vai ajudar a ativar o nosso fermento. Então agora eu posso colocar a manteiga, tá vendo que ela tá bem líquida, não tem problema. E agora eu posso já adicionar o fermento. E aqui eu estou utilizando o fermento biológico seco. Então, como eu estou utilizando 5 gramas, é meio daquele pacotinho. Agora, se você quiser utilizar o fresco, você multiplica essa quantidade por 3, porque o fresco ele é 3 vezes mais fraco que esse que a gente está utilizando hoje. Ah, um detalhe. Todos os ingredientes estão na descrição do nosso vídeo, como de costume. Já deixei bem misturadinho, já posso deixar ele reservado e vou pegar a nossa batedeira. Eu já posso agora adicionar o nosso trigo. Se você não tiver batedeira, não for tipo a Planetária que pode mexer massa de pão e não tenha esse gancho aqui, que é para massas pesadas, faça na mão e não tem problema nenhum também. Eu vou fazer na batedeira hoje para facilitar, né? E ele acaba sovando a massa muito mais rápido para mim. O açúcar e o sal. E agora com a mão mesmo eu já dou um auxílio para a batedeira antes aqui, misturando bem os ingredientes, porque às vezes no fundo ele fica sem misturar. Então agora que eu já deixo ele bem coisadinho, faço igual vó, né? Deixo um buraquinho aqui no meio e já posso agora adicionar essa nossa mistura aqui, ó. E mais uma vez, para dar mais uma ajuda, eu pego o próprio gancho aqui, ó, e já dou uma leve misturada nele. Para não ter perigo de ficar nada sem estar bem misturadinho aqui nessa batedeira. Tá vendo como que ele é bem simplesinho, ó? E ele mistura bem rápido também, então não tem segredo nenhum. Já tá bem misturadinho, vou ligar a batedeira do médio para alto por 5 minutos. Olha que linda que ficou a massa. Tá bem no ponto que a gente queria já. Tá bem sovadinho, ó. Ela também puxa. E vamos colocar ela para descansar. Primeiro, colocar a batedeira aqui pro lado, né? Coloca um fiozinho de azeite e a gente espalha aqui para a nossa massa não grudar. Porque o que eu aconselho quando a gente for fazer essas massas doces, de pães, massa salgada também, o que for, não coloca mais trigo para ela não ficar uma massa muito dura. A gente não precisa de uma massa tão dura assim, tá? Podemos colocar aqui dentro do nosso bol já untado. Mas como vocês podem ver, ela tá com essas pontas aqui, ó, tá vendo, ó? Uma ponta rasgada aqui e outra aqui. E para ela crescer da forma que a gente quer, ó, o bom é colocar o óleo, que ele já ajuda a gente a não grudar a massa na mão. Pego a massa, ó, e eu vou colocando tudo para baixo essas pontas, tá vendo? Ó? Vou colocando para baixo, para ele ficar uma bola, ó. E pega a mão assim, ó, e vai fazendo dessa forma, ó. Ele vai ficar bem bonitinho e vai ficar esse miolinho aqui na parte de baixo. Ó. Você dá uma fechada e coloca aqui, ó. E agora ela vai descansar até ela dobrar de tamanho. Então eu já posso colocar um papel filme. Pode ser uma tampa, pode ser um pano. Eu gosto de abafar, porque daí ele cresce bem certinho. Pode variar de acordo com o seu clima. Se estiver muito quente vai ser mais rápido, se estiver muito frio vai ser, né, pouco mais demoradinho. Mas o resultado vale muito a pena. E se você é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação
para você poder aprender a fazer muitas outras delícias como essa. E a nossa massa eu coloquei no forno mesmo, o forno está extremamente desligado, não tem nada ligado, não pré-aqueci o forno e desliguei também. E eu só cobri e coloquei ele para ele ficar quietinho, porque agora a gente vai fazer as nossas coberturas enquanto a nossa massa cresce. Agora sim, né? O que eu vou fazer primeiro de tudo? Aqui eu tenho chocolate meio amargo e tenho também chocolate branco e creme de leite. O que acontece? Aqui eu tenho aquele tablete, né, de 160 gramas, que são os tabletinhos maiores que a gente compra no mercado, uma caixinha de creme de leite e o tablete tamanho tradicional de chocolate meio amargo, que é 90 gramas, né? Essa miséria de chocolate que vem hoje numas barras de chocolate, que misericórdia, comprar umas 3 barras para poder, né, matar aquela vontade. Então agora eu vou levar de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Como é pouco chocolate, eu aconselho colocar até menos tempo e a gente ir mexendo para o nosso chocolate não queimar. Ó, o chocolate já está bem derretido, tá bem certinho. E aqui eu vou colocar mel. André, não vai ficar um gosto estranho? Com chocolate meio amargo não fica. A única questão, porque no meu mel, como eu uso com muita frequência, ele tá um pouco açucarado. Aí eu coloquei um pouquinho no micro-ondas para ele sair um pouco esse açucarado. Aqui você pode colocar a gosto. Eu vou colocar só 2 colherzinhas, porque senão o mel também ele fica muito forte o gosto. E daí não curto muito ele tão forte assim. Então eu coloco aqui um pouco e ele mistura super bem no chocolate, pessoal. Então não tem problema de achar que, nossa, vai desandar meu chocolate. Ele não desanda. Incrível. E agora eu vou colocar creme de leite. Vou colocar aqui um pouquinho assim. Não vou colocar muito, porque eu quero que ele fique cremoso, mas ele não quero que ele fique tão... como fala? Tão mole, tão líquido, né? E agora que eu tô terminando de mexer, vocês podem ver, ó. Ele tá grosso. E tá pronto, ó. Olha a consistência. Olha como que ele puxa e ele fica longo, ó. Ele tá bem grosso. E quando chegar na temperatura ambiente, então, melhor ainda. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vou derreter o chocolate branco, daí a gente vai colocar mais só o creme de leite. Ó, com o nosso chocolate branco derretido, a gente vai acrescentar o creme de leite. Lembrando, mesmo estilo. Não vamos colocar tudo. Vamos colocar só um pouco, porque a gente não quer que ele fique extremamente mole, né? O chocolate branco com creme de leite, pessoal, sempre parece que desanda. Sério. Mas não tem problema. Mexe muito bem. Ele vai emulsificar. E vai ficar perfeito. Tá lindo também. Maravilhoso, ó. E agora vamos deixar descansar ele aí bonito. Vou até colocar aqui do ladinho. Esse aqui agora vai demorar um pouco ainda, porque agora o nosso pãozinho, né, a nossa rosquinha doce está crescendo. Assim que ela terminar de crescer, a gente vai começar a dar o formato realmente, né, de donuts, de rosquinhas doces, para aí sim a gente poder deixar crescer mais um pouquinho, mais uns minutinhos. Aí a gente vai fritar elas. Meu Deus do céu, aí a mágica vai acontecer. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Após 2 horas, fez uma bolha de ar enorme aqui. E a nossa massa tá muito linda, porque olha como ela já cresceu. Ela dobrou de tamanho. Então, eu já posso agora até deixar aqui em cima. Vou tirar o plástico, que agora nós vamos abrir essa massa para poder fazer as nossas rosquinhas, né? Nossos donuts. Então, eu tiro essa massa, coloco ela aqui. Até ficou um pouquinho. Já com a bancada devidamente enfarinhada, eu abro essa massa aqui, ó, levemente. E a gente agora vai abrir essa massa para deixar na espessura de um dedinho, assim, sabe? Porque ela ainda vai crescer mais um pouco para a gente poder... Aí sim a gente vai fritar essa massa. Depois a gente joga mais um pouquinho de trigo aqui, ó, só para não grudar, né, ó, a massa. Com a massa aberta, eu vou pegar os cortadores. Aqui eu tenho 2 aros, né? Um pouquinho maior e o outro um pouco menor. Se você não tiver, não tem problema. Você faz ele com um copo, com uma xícara, corta. Aí qualquer coisa você só faz um furinho no meio, ele abre sim e dá uma moderada. E dá uma modelada. Ele não vai ficar bem retinho, né? Tipo, ele vai ficar bem redondinho, mas vai ficar muito bonito. Então agora aqui, ó, eu vou cortando um mais próximo possível do outro. As resbarbas de massa, a gente reserva ela
coloca num cantinho aqui, porque daqui a pouco a gente vai abrir mais um pouco essa massa ainda para poder fazer mais discos. E agora eu pego o outro e faço o cortezinho, ó. Eles vão ficando esse disquinho bem bonitinho e a gente vai reservando ele aqui na lateral. Agora eu pego essa massa que sobrou, dou uma leve sovada nela, só para a gente conseguir abrir ela mais facilmente de uma forma lisa. Como a gente tirou todo o ar dela e deu mais uma sovada, ela vai ser um pouquinho mais ruim da gente abrir essa massa, porque ela já perdeu todo o ar que tinha dentro dela, tá? Então na hora de crescer, que agora a gente fez os discos, a gente vai deixar eles separadinhos ali, a gente vai cobrir com papel filme para ele não ressecar. Aí sim, quando ele crescer, esses outros aqui, eles vão ter que ficar um pouquinho mais de tempo por já não ter o ar, né? Esses daqui estão bem bonitinhos já, mas aquele ali ele vai precisar porque a gente tirou o ar dele agora. E aqui sobrou massa, ó. Essas massinhas que sobraram aqui, ó, eu não vou coisar muito porque as últimas, ó, elas já não ficaram tão bonitas porque perdeu muito ar já. Puxa, estica e não vai ficar bacana. Então a gente usa e frita como se fossem umas bolinhas assim, depois só para petiscar. E deixa um espaço entre eles aqui, ó, porque eles vão crescer e para não ter perigo de grudada, hein. Então, vou colocar um saquinho de freezer aqui em cima mesmo, ó. Tá cobrindo todos eles. E coloco uma toalhinha de prato aqui, ó. E agora ele vai crescer mais por uma média de uma meia hora. Assim que ele tiver crescidinho, ele não vai dobrar de tamanho, mas ele vai crescer um pouco. Então daqui meia hora a gente volta e vamos começar a fritar essas maravilhas da cozinha moderna. Já se passaram 30 minutos e olhem só como que as massinhas cresceram. Tá certo que umas, né, como eu comentei pra vocês, não ficaram tão bonitas porque é aquela massa que a gente tava reaproveitando. Então as primeiras que são essas, olha que coisa mais linda e encantadora que ficaram. Agora eu vou testar o óleo com aquelas bolinhas que a gente fez. Olha, ela já começou a ferver do lado. Agora que ela começou a ferver, a gente vai fritar ela de um lado, vira e frita do outro. Aí nós vamos colocar ela em cima de uma peneira para escorrer bem o óleo, para não ficar encharcada e nem nada. Lembrando que o óleo não pode ser extremamente quente, porque a gente precisa que o óleo frite por fora, fique dourada, mas também ela cozinha a massa por dentro, porque a massa não pode ficar uma massa crua. Como eu já fiz o teste com a bolinha e vi que está no ponto exato, eu já posso começar a colocar os donuts. E você deve estar me perguntando, por que a massa demorou tanto tempo, 2 horas para poder crescer? Uma que influencia por causa do tempo. Pode demorar mais, como pode demorar menos, dependendo se estiver muito quente ou muito frio. Mas também a massa doce em si, ela sempre vai se desenvolver mais lentamente do que uma massa tradicional salgada de qualquer outro tipo de pão ou qualquer coisa que você vá fazer com fermento biológico. Aqui ele leva em média de 2 minutos o primeiro lado e em média de 1 minuto e meio quando a gente vira. E conforme a gente vai fritando, nós vamos reservando eles aqui e vamos colocar num prato, porque a gente vai precisar que eles esfriem para daí sim a gente poder cobrir, porque como eles estão muito quentes ainda, a gente vai queimar a nossa mão e não dá muito certo. Então espera uns 5 minutinhos. E uma dica muito importante para os donuts, se você acha que é muita quantidade para fazer e vai sobrar muito, o que você pode fazer? Deixou crescer igual a gente deixou aqui, coloca no forno pré-aquecido a 180 graus e deixa eles assarem por 20 minutinhos. Assou por 20 minutinhos, tira, deixa esfriar em temperatura ambiente. Tá em temperatura ambiente bonitinho? Aí sim você pode colocar no freezer. Lembrando que se for colocar um sobre o outro, ou coloca um saquinho de freezer, ou coloca um papel manteiga e deixa bem fechadinho. Eles duram até 3 meses no freezer. Então são sensacionais. E esse que a gente está fazendo aqui, eu não aconselho você a colocar ele na geladeira para conservar. Pode até colocar, mas ele vai ficar murcho, porque geladeira e fritura não combinam. Não vai ficar bacana, não vai ficar gostoso mais. Então, deixa ele fora da geladeira, coberto, fechadinho ali, que ele dura até 2 dias tranquilamente. E enquanto eu frito todos eles e também já deixo eles esfriando, aí sim eu volto com vocês para a gente poder colocar cobertura nessas delícias. E agora que eles estão fritos, vamos colocar a cobertura. Eles renderam 17 unidades e mais umas bolinhas que eu deixei ali do ladinho, que depois eu vou comer gostosinho, né? Mas esse daqui eu quero decorar, é para mostrar para vocês. E aqui vocês podem ver, olha o nosso ganache. Olha o ponto que ele ficou. Ele está bem na consistência que eu queria para poder comer depois de frio. E o de chocolate aqui, ó,
ele tá ainda mais firme, tá vendo, ó? Ele tá cremoso, mas ele tá firme demais. O que eu vou fazer? Vou levar os dois 30 segundos no micro-ondas, porque eu quero passar nos donuts com ele molinho, para ele não ficar uma camada tão grossa de cobertura, e sim uma camada uniforme e muito saborosa. E eles já atingiram a consistência que eu quero. Vamos pegar agora um donuts, a gente tonga ele aqui, ó, dá uma chunchada e tira. E mesma coisa com o do outro chocolate também. A gente dá uma chunchadinha. Deixa dar uma escorridinha também, né? Todos eles já estão com cobertura. E agora é aquele momento que você pode colocar o seu confeito. E esse chocolate aqui branco, se você quiser fazer aquele do Homer Simpson, coloca um corantezinho alimentício rosa ali e coloca o confeito colorido. O meu corante colorido não era rosinha. Tem outras cores e não ia ficar nem um pouco legal. Mas eu vou colocar um pouquinho, né, dos confetezinhos coloridos que dá um charme lindo. E agora, qual será que eu vou provar? Eu acho que eu vou provar esse daqui de coco. Aproveitar que ele ainda não tá gelado, né? Não tá aquela temperatura ambiente, ele tá um pouquinho morninho. O ganache tá molinho. Olha. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, porque eu amei essa receita. Ela é muito boa, tá muito fresquinha, saborzinho sensacional. Se vocês gostaram, já sabe, né? Já deixa aquele monte de like, manda pra todo mundo, porque pra quem você mandar vai ter que fazer essa receita pra você, hein? Então me ajudem lá, compartilhando com todo mundo. E também coloque aqui nos comentários que eu quero saber se vocês gostam de donuts, se vocês já comeram donuts, e quando vocês comeram se era bom ou se era ruim também. Coloquem aqui que eu quero saber de vocês. E quando aquela pessoa fizer pra você, já sabe, né? Tira aquela foto bem bonita, me marca lá nas minhas redes sociais que eu quero compartilhar com todo mundo para poder mostrar, né, esses donuts. E você pode cobrir ele com milhares de sabores diferentes. É muito surreal. Olha, tem pistache, tem gente que pode colocar brigadeiro tradicional. Gente, e se você ainda cortar, antes de você glaciar ele desse jeito aqui, se você cortar ele, você ainda pode rechear ele também, que fica muito bom, fica surreal de bom. Mas eu prefiro só a coberturinha aqui, que além da massa já ser uma massa frita super saborosa, macia, mais essa coberturinha molhadinha, que eu acho que dá de 10 a 0 naquelas coberturas secas. Então é isso, e eu agora vou assistir, né, as minhas séries e comer aqui um pouquinho de donuts. Tchau, pessoal!